Site pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva e também, integrando o programa, Dr. José Newton. Bom dia, Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Estamos ao vivo no rádio, estamos ao vivo no Facebook. Dr. Newton, uma das coisas que às vezes todos nós sofremos é daquele apago, apagou, esqueceu, não dá um branco. E na semana passada, se bem me lembro, algumas coisas nós abordamos sobre aquele choque psicótico, o que muitas vezes parece que aquilo é um intervalo. Veja que nosso cérebro ele é cheio de nuances, é difícil, mas uma coisa parece-me que tem alguma semelhança, uma interação entre você apagar e não saber nada naquele momento, vai dar um branco, e uma hora que você também tem um choque. E não precisa ser um choque agressivo, um choque psicótico, Pode sofrer alguma coisa, mas não ser tão agressiva, Newton? Quando nós falamos numa crise psicótica ou num surto psicótico, nós estamos falando de uma patologia, psicose. Uhum. Quando nós falamos de um apagão, uma dificuldade de acessar a memória, seja uma dificuldade de acessar a memória do cotidiano, digamos assim, um aluno que se prepara para uma prova, vai na prova e sob tensão não consegue acessar a memória e dá um apagão, dá um branco, como se diz em casa. Aí nós estamos falando de uma pessoa neurótica comum e silvestre, estamos numa outra patologia. Um nível bem menor. Bem menor e com consequências bem menores. Numa desestruturação psicótica, é o psiquismo do indivíduo que se fragmenta, se quebra, as funções psíquicas deixam de acontecer de forma tranquila, ou pelo menos como ocorre na normalidade, e essa pessoa então, ao não poder exercer todas as funções psíquicas, ele se desorganiza, para dizer de uma forma bem simples e as pessoas nos acompanharem em casa. Então, o que tu chamaste de apagão ou choque psicótico, usando expressões populares, na verdade, uma desestruturação, uma desagregação de uma parte do psiquismo do sujeito, que faz com que, em maior ou menor grau, ele não consiga funcionar normalmente. O que leva, por exemplo, no caso, vamos pegar o caso de um jovem que se preparou para fazer uma prova. Na hora dá um apagão. O que leva ele é a ansiedade de chegar lá e fazer a prova. Provoca ele de tal maneira que daqui a pouco ele tem um apagão. Então, a ansiedade é uma das causas do apagão no adolescente, ou no jovem, ou nas pessoas em termos gerais, em situações de estresse. O que é o apagão? O apagão, cientificamente, é a dificuldade que a pessoa tem de acessar a memória. A memória atual, ou seja, a memória do estudo, ela se encontra num nível logo abaixo da consciência que se chama pré-consciente. Essa memória é aquela que fica com uma leve atenção, como se fosse um pequeno feixe de luz, nós conseguimos buscá-la, encontrá-la. Em situações de estresse, em situações de conflito, em termos gerais, essa memória não pode ser acessada. Isso não quer dizer que a pessoa esteja demenciada, não quer dizer que a pessoa esteja psicótica. Pura e simplesmente quer dizer que essa pessoa, por alguma razão, nesse caso nós estamos falando de estresse ou de algum conflito, que nós podemos detalhar um pouquinho mais depois com exemplos, não pode acessar a memória. Uma vez passada essa situação, ele volta a acessar. Então, ele sai da prova, chega em casa, ou mesmo... lembra tudo. Então, algo naquele momento fez com que ele não pudesse acessar essa memória que estava ali, guardadinha dentro dele. E num choque psicótico, que não precisa ser alguma coisa como a gente viu na semana passada, de agressão, que a pessoa pode ter um choque psicótico, até no trânsito, ou qualquer situação na vida. O que leva ele a ter? Bom, são vários fatores. Evidentemente vai depender de cada pessoa. Agora, em termos gerais, fundamentalmente, ele tem uma fragmentação. Mais do que leva a ter, o que acontece com ele?
para que ele se psicotize. É preciso que alguma parte, digamos assim, do psiquismo dele se deixe de exercer a função. Fundamentalmente, o ego, que é uma parte efetora. O ego é uma parte do psiquismo que lida com vários setores, para dizer de uma forma fácil e as pessoas também nos acompanharem em casa. É uma parte que consegue enxergar a realidade externa e adequar as necessidades do indivíduo à realidade externa. Suponhamos que o indivíduo esteja com muito calor e, ao estar com muito calor, queira tirar a roupa. Mas o ego diz para ele que ele pode tirar a roupa até um determinado nível, a partir daí não, porque ele vai chocar as pessoas, ele vai provocar uma situação de mal-estar, porque ele está na rua, ele está na praia, não está numa praia de nudismo. Se ele estiver em casa sozinho, bom, de repente ele pode tirar toda a roupa sempre e quando ele não provoque, ou não choque, ou não estimule dentro de alguém uma sensação de mal-estar que vai provocar uma reação contra ele. Então, esse mecanismo é um dos mecanismos do ego, faz com que o indivíduo se ajuste. Quando o indivíduo está psicótico, eu estou dando só um exemplo, tem muitas funções que se fragmentam. Tem uma ideia, para né? ter uma noção. Quando o indivíduo se psicotiza, por exemplo, essa função se perde. Então, o indivíduo é capaz de sair nu para a rua, dizer coisas para os outros que na cabeça dele não tem grandes repercussões, mas ele está ofendendo, ele fica paranoico, desconfiado, ele pode agredir uma pessoa por considerar que aquela pessoa é um inimigo enorme, está investida internamente com algumas situações de ameaça e assim sucessivamente. Eu acho que eu fiz uma comparação errada, né? Mas de qualquer forma, quer dizer, em comum é tu não ter acesso, né? No pré-consciente tu não tem acesso na questão de ansiedade, né? Aos dados que tu acumulou. E no caso psicótico, um acesso ao ego. Nesse caso, digamos assim, um indivíduo psicótico é um indivíduo incircuitado, para as pessoas nos entenderem em casa. De novo, usarmos um modelo bem simples. Um indivíduo incircuitado é aquele indivíduo que não dá pé com bola, que ele não consegue ter coerência, as funções psíquicas estão todas fora do normal. Então ele vai ter um lapso de memória também. Depois de um surto psicótico, se nós perguntarmos para alguém, uma vez que a pessoa restabelece a ordem e as funções psíquicas e começa a conversar, a pensar, volta, digamos assim, entre aspas, as suas funções, a normalidade, se nós perguntarmos sobre o que ele lembra do momento em que ele estava fora do ar, desestruturado, o mais provável é que ele não lembre muito. Então, esse curto-circuito, seguimos na metáfora, faz com que também a memória fique prejudicada, porque muitas funções estão prejudicadas. Agora, aqui nós temos um curto-circuito que desestrutura, que desorganiza, que fragmenta o psiquismo do indivíduo, que é a psicose. No caso de uma neurose comum e silvestre, como nós gostamos de brincar, o indivíduo pode ter dificuldade de acessar uma determinada memória, uma determinada informação, mas ele não perde a consciência, ele não fica paranoico, ele sabe o nome dele, ele sabe que dia é, ele sabe que está fazendo a prova, ele sabe as respostas de muitas questões, só daquela ou daquelas ele não consegue acessar, porque provavelmente essas questões sejam associadas com outras coisas, as respostas ou as questões sejam associadas com outras coisas na cabeça dele, que por serem conflitivas ele não pode acessar aquela resposta, porque isso implicaria em ter acesso também ao conflito. Então o psiquismo se defende, aí surge o conceito de defesa, a repressão, que é uma dificuldade de acessar a memória, retirando a atenção, num nível mais secundário, mais superficial, é uma defesa do psiquismo. Então tudo aquilo, para o psiquismo humano, tudo aquilo que vai provocar mal-estar para o psiquismo, não importa se é certo, errado, se é bom ou é ruim, ele vai lançar mão desse recurso, numa defesa própria. Então, se isso socialmente é mal visto ou pega mal, isso é um problema do social. Mas ele reprime o que é importante daquele foco, né, da causa, mas reprime outras coisas também que, sim, tudo que fica inviável, vamos dizer assim. O pensamento, às vezes, pelo menos a memória, aquela questão fica inviável e aquilo pode contaminar outras situações em função de que a repressão ela é em pacote, ela não é seletiva. Então, o indivíduo vai se bloqueando, vai ficando cada vez mais paralisado a ponto de muitas vezes não poder responder. Agora, saindo da questão do estresse, da angústia,
que outras coisas podem provocar perda de memória momentânea, assim, questões que uma prova que o indivíduo, um concurso que o indivíduo poderia fazer e aprovar com facilidade e reprova. É um exemplo simples que é comum, acho, em qualquer casa, qualquer pessoa, né, Newton? A chave. Sim. Tu chega em casa, né? Às vezes tu não bota a chave no lugar que costumeiramente tu coloca, né? E aquilo, daqui a pouco tu está procurando a chave e dá um branco, dá um vazio. E tu vai, daqui a pouco ela está pertinho de ti e tu não vê, né? Parece que tu não quer ver que a chave está perto. Né? Então, o que significa esse ato de perder a chave? Qual é o sentido maior do ponto de vista do simbolismo? O psiquismo humano ele se rege muito pelo símbolo. Nós fazemos e dizemos coisas que, na maioria das vezes, não têm um valor de dicionário, mas têm um valor simbólico. Por exemplo, esquecer o nome de alguém, esquecer a chave, esquecer a data de aniversário da mulher, de um filho, esquecer o nome de um filho. Quer coisa mais significativa que esquecer o nome de um filho ou da esposa? Quer ver claro que eu, como repórter, eu tenho minhas falhas, né? E sou sempre humilde para reconhecer, não há problema, né, Nilton? Como ser humano, né? Como ser humano, a gente não, né? Não tem problema, né? Mas quer ver algo que é comum, assim, ó, né? Tu tá num ambiente como uma expofeira, né? E tu conhece a pessoa, né? Tu vai entrevistar a pessoa, né? Parece na hora H, como tu está ao vivo, né? Some o nome da pessoa, né? Tu conhece a pessoa, sabe o nome dela. Então, seguramente. E tu fica esperando alguma deixa para tentar resgatar o nome. Que alguém te dê uma dica. Exatamente. Então, isso é comum, acontece com todo mundo, e é porque o nome dessa pessoa, ou o momento que tu conhecesse essa pessoa, ou o lugar onde tu conhecesse essa pessoa está associado com alguma outra situação que é conflitiva. Ela não é conflitiva, ela não é proibida, ela passa a ser proibida porque se associa psicamente a uma outra situação conflitiva. É uma característica do psiquismo humano. Tudo aquilo que se assemelha, que se parece, que tem uma certa solução de continuidade, cai sob a repressão. Então, aí surge a ideia da repressão em pacote. Ou seja, nós não reprimimos pura e simplesmente um momento desagradável na vida, porque foi traumático psiquicamente para ti. Nós reprimimos tudo que lembra aquele momento, das mais diversas maneiras. Então, pode ser uma chave, pode ser uma data, pode ser um nome, pode ser um lugar, pode ser qualquer coisa. Sim, mas aí, Nilton, pensando assim como repórter, dando eu como exemplo, né, que fica mais... Daqui a pouco aí eu me esqueço do nome da pessoa e começo a me provocar para saber lembrar. Sim. E aí, e aí daqui a pouco as outras coisas começam a embaralhar no teu questionamento aqui mesmo, né, Nilton? Sim. Aqui mesmo, por exemplo, daqui a pouco eu faço uma pergunta mal conduzida, ou algum ouvinte me tece alguma crítica, né? Embora a gente tenha que ter liberdade para ouvir, também tem que ser humilde para ouvir, né, Nilton? Mas tu te desequilibra, né? Tu passa a pensar naquilo, né? É um exercício naquilo muito difícil. Ali. Porque tu tens que trabalhar em várias frentes. Uma frente tentando lembrar aquilo que tu esquecesse é importante para a continuidade do programa. Muitas vezes não nos ocorre aqui. E outras vezes, e com a outra parte, digamos assim, tu tens que seguir adiante, ligado e atento para manter a conversa e o assunto com a atenção necessária para que as pessoas não se desconectem em casa. Então, são exercícios que a pessoa vai aprendendo a fazer com o psiquismo de tal maneira que vai exercendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, realmente, o psiquismo é assim. E aí nós vemos claramente o quão difícil é lidarmos com algumas coisas da nossa cabeça. Estamos falando de coisas simples do cotidiano. É, claro, não, e até dando exemplos assim, Sim, porque é mais fácil até eu me colocar como meia-culpa, assim. Exemplo que eu fiz uma pergunta no início, né, que não é conectável. Dá para perceber que não é conectável, né? Mas de qualquer maneira psicótico e o branco. Não, de qualquer maneira tu apontavas para a dificuldade de acessar a memória, ou seja, de duas maneiras diferentes não podemos acessar a memória, por motivos diferentes. Suponhamos que uma pessoa tenha, para o pessoal em casa nos acompanhar mais e aprofundar um pouquinho, suponhamos que uma pessoa tenha, um adolescente tenha sentimento de culpa de sair de casa, que vai deixar os pais, vamos especificar como uma situação única, ele é um filho único, vai estudar fora de casa, está fazendo um exame do Enem, e isso vai fazer com que ele vá estudar na Bahia, que é lá onde ele vai conseguir a colocação dele,
se separando da família, perdendo a estrutura familiar, bagunçando a sociedade, essas coisas todas que o Enem faz com as pessoas e com as famílias, desestruturando as famílias com a maior facilidade. Mas suponhamos que ele faça isso, que ele vá parar na Bahia. Filho único e cheio de culpa, deixa os pais para trás, não tem muito dinheiro, não pode ligar toda hora, não pode ir e vir de avião, de ônibus é muito longe, vai ir fazer um curso de 5 anos, vai ir no primeiro ano e vai voltar 5 anos depois. Como muitas pessoas que estão aqui em Pelotas, que são do norte, nordeste, da Amazônia, que vêm e voltam 5 anos depois para casa, porque não tem dinheiro para voltar todos os meses ou todas as férias. E desestruturam as famílias, evidentemente, porque as ligações, os vínculos todos vão para o saco. Que é uma das ideias do Enem trazidas pelo PT. E que ninguém se deu conta. Poucas pessoas falam nisso. E essa pessoa tem um sentimento de culpa horroroso. Então, uma chance que ela tem é de rodar na prova. Porque ela não vai. Sim, ela não vai. E está socialmente justificado, é inteligente, todo mundo vai entender, e ela vai ficar em casa com os pais. Agora me apetece perguntar sobre esse assunto, né, Newton? Embora eu quebre o assunto que nós iniciamos. Eu sabia que ia fazer isso. Porque o que ocorre é o seguinte, né? Quem é que tem mais saúde mental? Né? A família, né? Que incentiva até o filho ir, né? É inevitável, ou aquele que não, né? Que quer segurar o filho para si. Isso, né? É de uma maldade atroz. É de uma maldade atroz com o ser humano, porque é inevitável, os pais têm que empurrarem os filhos para a vida, e para empurrarem os filhos para a vida, têm que passarem por isso e sabem que vão perder as relações, que vão se desconectar, que 5 anos depois, quando um filho que vai para o Ceará e volta para o Rio Grande do Sul 6 anos depois, 5 anos depois, é um estranho já, em muitos aspectos. Mas os vínculos existem. Não, os vínculos básicos persistem, mas a família está desagregada para sempre. Nunca mais essa pessoa vai se encaixar de forma adequada e vai poder conviver e entender. É um outro mundo, ele volta com outras informações. Mas, Newton, qual é a família que não vai ver os seus filhos voar? Não. É por isso eu disse que é uma maldade atroz. Essa história do Enem, dessa forma como foi colocada, de uma maldade atroz. Porque os pais são obrigados a fazerem isso, abrirem mão dos seus filhos pelo futuro deles. Então, é uma situação absolutamente dantesca, assim, do ponto de vista dos afetos. Porque os pais têm que se despedirem dos filhos para eles irem para o mundo, mas não é se despedirem porque os filhos vão crescer e precisam crescer, não. Tem uma barreira cultural, uma barreira física, uma barreira de tudo quanto é ordem, e esses meninos de 16, 17 anos vão comer o pão que o diabo amassou, porque comem. Eu sei de pessoas que vieram do Nordeste para cá, que passaram frio, passaram fome, pessoas que, na minha casa, por exemplo, tivemos que doar coisas, roupas e cobertores e tudo mais, porque soubemos de algumas situações, mas não fomos os únicos, muitas pessoas fizeram isso porque tinham pessoas do Nordeste que não tinham dinheiro para comprar cobertor no inverno de 4, 5, 6 graus, 10 graus, acostumados a um calor, que não tinham roupa, que vinham de shortzinho e chinelo de dedo, estudar na universidade. Estamos falando de coisas horrorosas, muito horrorosas, que passam, em geral as pessoas passam por cima porque não têm informação, não fazem a leitura. Então, isso, os pais estão lá, numa casinha no interior, numa vila, numa cidadezinha pequenininha no interior. E apostando. E apostando. Que chance tem esses pais de terem alguma possibilidade de entender isso com mais profundidade e tudo mais. Então, é de uma maldade atroz. Mas é a única chance que tem. Mas a ideia era desarticular, era desagregar, perder o pensamento, perder a união, perder a unidade, perder uma série de coisas, desagregar a sociedade. Agora, então, para aquele que dá o branco, se essa for a razão, quer dizer, os vínculos dele familiares foi o mais importante, que é a ascendência educacional. Ele vai apostar mais e... As pessoas abrem mão, evidentemente, dessas questões todas que nós tanto falamos aqui, em prol do futuro. Não tem outra chance, não tem outra forma. Ou tu estuda ou tu não sai do lugar. Então, o que os pais fazem? Não, vai estudar. Tá, mas e quando é que nós vamos nos ver? Não sei, o dia que der. É assim. Se despedem no aeroporto, deu. Claro. Mas será que os pais, no fundo, querem mesmo?
Bom, deve ficar porque com o é uma coração divisão do sentimento, né? Mas a capacidade de amar dos pais muitas vezes leva eles a abrirem mão dessa convivência e dessa história toda que nós tanto falamos aqui, para que os filhos possam ir na vida, porque não tem outra possibilidade. Um fato eu pelo menos assim percebo, né, Newton? Há uma mudança, né, do adolescente que entra na universidade em relação ao convívio familiar. Ele até, enquanto adolescente, mesmo as rupturas do adolescente dentro do colégio é uma coisa, né? Quando ele entra na universidade, parece que soma algo de adulto, né? Que a ruptura ela é natural. A ruptura, sim, mas tem maneiras e maneiras de fazer ruptura. Nos Estados Unidos, e em parte eles têm um pouco dessa agressividade, dessa violência entre as pessoas como consequência disso. Nos Estados Unidos, os pais aos 16, 17 anos de idade dizem para os filhos: meu filho, tu já estás com 16 anos de idade, estás muito grande, muito tempo em casa, tens que ir embora. Nós precisamos que tu vá embora, vai fazer a tua vida, vai morar na universidade, vai trabalhar. Dizem assim para os filhos. No cotidiano, quase todas as famílias. São poucas as famílias que toleram o convívio um pouco mais. Bom, o resultado que... Evidente que pais, para dizerem isso aos 16, 17 anos para os seus filhos, já do 0 aos 16, já passaram por coisas bastante complicadas. Então, as relações têm mágoas e ressentimentos, ódios, de toda a ordem nas relações familiares, em geral. Umas mais que outras, evidentemente. Bom, quando o indivíduo tem acesso ao exército, vai para as Forças Armadas, luta no Iraque, luta na Síria, luta no Afeganistão, e vem armado, vem com aquele ódio todo, aquela indignação toda. Se ele não tem uma cabeça boa, evidentemente, em algum momento ele vai matar gente. Quem é que ele vai matar? Vai matar animais? Não, ele vai matar gente. Porque foram as pessoas que fizeram isso com ele. Ele tem uma indignação, um ódio, uma violência insuportável dentro dele, é uma bronca que ninguém contém, com acesso à arma, né? Sim, mas isso é cultural na vida americana, é cultural. Mas o outro lado, de a gente pegar um exemplo do Japão, né, onde a cobrança em cima do jovem para estudar e se formar é muito grande. Sim, mas o japonês, os filhos convivem com a família. É diferente. Mas eles têm uma pressão sobre eles, sim, que muitas vezes conduz até o próprio suicídio. Então, até há poucos anos atrás, as crianças estavam no topo do suicídio. Atualmente, os Estados Unidos ultrapassou, encostou no Japão e ultrapassou. Por quê? Porque o desafeto nas relações afetivas primárias, que é o ambiente familiar nos Estados Unidos, é muito maior que no Japão. Hoje. Então, as crianças se criam com muita indignação, com muito ressentimento, com muita mágoa. Sim. Deixa eu só registrar o telefone de participação, se houver, né, em interesse, é 3222-3950, telefone de participação da rádio. Se quiser ligar, né, é sempre um prazer ouvir a pergunta, a opinião. É claro que eu estou até pulverizando alguns assuntos, sim, né? Mas se quiser resgatar ou quiser ampliar, não há problema nenhum. Só que, como mencionou o caso do Japão, nos Estados Unidos, e nós, vez por outra, existem determinadas pesquisas epidemiológicas que acusam a nossa região de um aumento, de um número maior de suicídios, né? Alguns querem atribuir a própria uso de produtos químicos, né? Lavoura, essas coisas todas. Mas a raiz do suicídio, né, pode ser nessas substâncias, ou ela tem uma origem mais do tratamento mental. Não, com certeza não tem que ver com essas substâncias, até porque a maioria dos trabalhos aponta para o fato de que quase 100% da população mundial, com exceção de alguns lugares muito pobres que não usam produtos químicos, são pessoas contaminadas. Todos nós, se fizermos dosagem de determinados elementos altamente tóxicos e prejudiciais, em especial para os neurônios, para o cérebro, para o sistema nervoso central, todos nós estamos altamente contaminados. Isso, quanto mais desenvolvido o país, quanto mais ele usa tecnologia bioquímica, maior a contaminação. Hoje não existe nenhum cientista de ponta que não reconheça esse tipo de coisa.
Então certamente o que leva ao suicídio não é isso. Você não teria um suicídio em massa em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar de todos os países desenvolvidos. Que temos pessoas contaminadas, todos nós estamos altamente contaminados, daí a tendência da questão dos produtos naturais, sem agrotóxicos, a carne verde, o animal que não... Porque eu já ouvi, né, e já li sobre, né, li algum artigo, né, sobre a questão, por exemplo, a criança ou a do jovem, né, que usa medicamento para depressão, por exemplo, né, ele fica mais propenso. Não, mas aí nós temos uma variável, Leandro, que tu já está falando, de uma criança que usa medicamento. Então, o normal é que uma criança não use medicamento. Se uma criança precisa de um antidepressivo, um antipsicótico ou um ansiolítico, etc., é sinal de que já tem algo estranho com essa criança. Por aí está indicado, é correto, é a saída dessa criança. A saída dessa criança é a medicação, certo. Mas, por outro lado... Perfeito, pode falar. Que nós temos também no Facebook ao vivo, Facebook ao vivo pelo telefone. Tá bem, tem telefone no ar lá, não dá problema. Então, vamos retomar. Para as pessoas entenderem. As coisas acontecem. E cabe a nós nos virarmos, encontrarmos soluções adequadas para... Aí o psiquismo do indivíduo está funcionando como um computador quando nós ligamos e está colocando um arquivo, buscando uma atualização, etc., desesperadamente para colocar as coisas no lugar e resolver o problema que surge, que faz parte da vida, assim, são situações do cotidiano. Então, voltando à questão que nós estávamos falando das... Agora, vê bem, se tu tem uma pessoa nervosa, antes eu era mais nervoso. Bloqueia tudo. Bloqueia tudo, perde. Mas como a gente tem mais bagagem, a gente já acomoda. Eu vou fazer o seguinte, já que nós quebramos um pouco, tem ouvinte na linha, né? E vamos ver se temos condições de ouvi-lo. Alô, bom dia. Bom dia. Fique à vontade, senhora. Meu nome é Maria, eu moro aqui no centro e eu sempre que possível ouço o programa. Muito obrigado. E é muito bom, é muito interessante, a gente faz muita reflexão sobre o que é falado aí. E eu tive um problema na família na universidade e nunca a universidade me chamou, tá, para ver que isso não estava mal. Depois foi tudo resolvido, tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse problema do Enem é uma grande verdade. Eu convivo com o público e de todo o meu trabalho e vem muitos jovens com problemas e, dentro do possível, encaminho todos para alguém. E isso a universidade nenhuma tem esse lado, assim, mais próximo dos estudantes que vêm de fora. Eu não vejo isso. Pode ser que eu esteja sendo injusta. Então, esse problema do Enem é muito sério. É seres humanos que nós estamos lidando, jovens que estão despreparados. O senhor pode saber mais do que eu, que o senhor é daqui, nascido aqui. Essa questão da bebida, do álcool entre os jovens, isso aí é uma coisa muito séria. O jovem que está longe de casa, a maioria vai fuga. As meninas, eu vejo meninas na rua caídas. Então, isso aí é muito sério. Então, eu acho que a gente tem que refletir como comunidade sobre isso aí e os professores que estão mais próximos dos alunos criarem com a comunidade um grupo de apoio. Professores, pessoas, funcionários, para fazer isso aí, porque isso aí vai ter uma consequência lá na frente, com toda certeza. Eu só quero lhe agradecer a oportunidade e me manifestar e dizer que é muito importante esse programa para que todos nós possamos refletir sobre o que está acontecendo. Nós que agradecemos a sua participação, viu? Obrigado por ir reforçando, né, o que o Newton mencionou sobre essa preocupação. Né? Sabes que em frente à minha casa tem uma casa de acolhida de estudantes, né, de vários, eu acho que ali de quilombolas, e às vezes eu fico olhando, né? São crianças mesmo, né? Porque hoje é criança que vai para a universidade. Sim. Né? Com 16 anos, 15 anos, é uma criança, Newton, né? Com certeza. Está se cobrando de uma criança. Está entrando na adolescência. É uma escolha da profissão, que é uma coisa séria, né? Que eu não sei se ele com 15 anos ele tem capacidade de escolher aquilo que vai ser o futuro dele profissional. Não sei se tem, né? Embora o jovem de hoje, não o jovem daquela época, que nós éramos, né, Newton? Mas eu não sei se eles têm essa capacidade.
E sobre ele uma carga imensa e colocam um guri, né? Ou uma guria numa casa com todos os riscos, né? Longe da família, com um pretexto, né, questionável. Que antes da profissão é a pessoa, né? Olha, respondendo a pergunta da ouvinte, Leandro, se a universidade sabe disso, eu suponho, eu não tenho hoje contato com a universidade, eu suponho que deve existir uma leitura disso na universidade. Agora, geralmente as pessoas que se envolvem com ciência olham muito e valorizam muito o tema da ciência e muito pouco o tema das relações afetivas que estão presentes nas ciências como um todo. Então, eu não conheço nenhuma ação, mas isso não quer dizer que não exista, nenhuma ação das universidades em termos gerais que tenha sido divulgada como algo que resolva, digamos assim, que leve em consideração essa desarticulação das famílias, esse desabastecimento dos adolescentes que atravessam o país e voltam uns 4, 5, 6 anos depois, e por falta de condições econômicas, abasteçam com algum tipo de contenção. São pessoas que muitas vezes precisam de contenção. São pessoas que estão sozinhas, não conhecem ninguém, que fazem uma febre, que fazem uma amigdalite, que fazem uma apendicite, tem que ser operada de urgência. Ninguém, nada. Essa senhora, ela colocou algo que, para a sociedade, né, faz pensar, né, Newton? Quer dizer, nós, como adultos, né, se pudermos ajudar ou a sociedade, né, tentar dar apoio, né? Como tu fizeste, dar cobertor para alguém que vem do Nordeste com frio e não tem roupa. Nem sabia que fazia frio. Então, quer dizer, também eu acho que a sociedade, a comunidade, dentro do possível, pode tentar ajudar. Né? Com certeza, de imediato. E num nível mais profundo, repensar essa questão toda do regionalismo necessário para esses estudantes. Os estudantes não precisariam ir tão longe para estudar. Eles iriam necessariamente ficar na sua região. Vamos fazer um intervalo comercial. Nós já voltamos com estes e outros assuntos. Né? Se o ouvinte quiser resgatar algum particular, né, sobre os temas que nós já abordamos, fique à vontade.